Assim como na nossa mitologia, dentro do universo dos heróis, também existem o céu e o inferno, deuses e demônios. E é por isso, cara, que eu trouxe pra vocês aqui no vídeo de hoje alguns personagens dos quadrinhos que tiveram seus poderes após um contato com o coisa ruim. Aquele carinha que fica lá embaixo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então veremos aqui, cara, os personagens, né, os heróis que receberam seus poderes de demônios poderosos. E ó, tem aqui nessa lista, cara, tanto personagens da Marvel quanto da DC. Eu sou o Caio Ferreira e esse é o canal Espaço Nerd. Vamos começar então a nossa lista de vez agora, falando sobre a Ravena. Ela entra aqui na nossa lista, pois recebeu seus poderes demoníacos do seu lado ali paterno. O pai dela, cara, é o tinhoso supremo de uma outra dimensão. Filha mestiça de uma mulher humana chamada Arella e do demônio interdimensional Trigon, a personagem que você deve conhecer aí, principalmente pela animação de Os Jovens Titãs, que passava lá no SBT, tem uma história de vida um pouco meio que obscura. Se liga só, ela foi criada por monges em uma cidade chamada de Azarat, que é uma dimensão paralela, e nasceu para ser uma espécie de portal de abertura para o seu pai entrar aqui na Terra, cara, na nossa realidade. Vocês devem perceber que na animação, quando a Ravena aparecia, ela sempre estava meio quieta, não queria ser incomodada, nem interagir com ninguém. Isso porque ela foi ensinada desde pequena a controlar suas emoções, cara, para não acabar despertando e liberando sem querer esses poderes demoníacos que ela possui. Bom, a gente falou que ela entra aqui nessa lista por ter poderes demoníacos, mas cara, quais poderes são esses? Falando brevemente sobre eles, ela tem a capacidade de controlar as sombras, e com isso, Ravena pode então projetar sua alma para fora do corpo, criar também campos de força, se teletransportar, e não vamos esquecer, é claro, da telecinese, que faz com que a heroína controle objetos com a sua mente e consiga também se comunicar com outras pessoas através do pensamento. Para vocês que não sabem, cara, antes dela entrar no grupo dos Jovens Titãs, ela chegou até mesmo tentar entrar na Liga da Justiça, lá durante o Conselho da Zatanna. Só que, cara, ela foi recusada, porque ali, cara, eles detectaram a sua herança sombria e não deixaram com que ela fizesse parte, né? Afinal, ela realmente era filha de um demônio interdimensional que também era vilão da Liga da Justiça. Mas calma que nem tudo estava perdido pra ela, cara. Depois que ela foi recusada da Liga da Justiça, ela conseguiu fazer parte dos Jovens Titãs, que era uma equipe formada aí pelo Robin, Moça Maravilha, Kid Flash, Estelar, Cyborg e o Mutano. E esses eu sei que vocês também conhecem muito bem. Bom, lembrando que essa não é uma lista de personagens com poderes demoníacos, né? E sim uma lista com personagens que receberam os seus poderes de demônios. Porque tem diferença, hein? Não vai confundir. E o segundo aqui da nossa lista, pessoal, também é um personagem aí com um dos pactos mais famosos de toda a cultura pop, cara. Obviamente eu tô falando do Johnny Blaze, que também recebeu seus poderes com um pacto que ele fez com o Tinhoso, né? Um demônio. Pois é, ele não nasceu com esses poderes. Ainda jovem, Johnny acabou descobrindo que seu pai adotivo tem um câncer em uma fase terminal. Disposto a salvar a vida do seu pai, Blaze faz um pacto com o demônio Mephisto, dando a sua alma em troca da salvação do seu coroa. Mephisto aceita a oferta, mas ele, cara, como era um demônio, enganou Johnny, deixando o seu pai morrer de uma outra maneira um pouco depois. Muito enfurecido e com razão, Johnny se recusa, né, a cumprir o pacto, mas Mephisto une o cara a um demônio. Pois é, cara, na verdade há um espírito de vingança chamado de Zarathos, transformando o personagem em um impiedoso justiceiro conhecido como o Motoqueiro Fantasma. Seus poderes sombrios vão da imortalidade até mesmo o olhar da penitência, que também é muito famoso. Basicamente, esse olhar da penitência consegue ver os pecados da sua vítima e assim condená-las à morte com o seu próprio passado. Ele também pode controlar as chamas infernais e mais um monte de habilidades, além de um poder que poucas pessoas conhecem. O Motoqueiro Fantasma pode reanimar os mortos. Olha que doideira, cara. Pra você que conhece, ele faz tipo o Michael Jackson lá no Thriller. E ó, é bom lembrar também, pessoal, que quem entra na nossa lista é o Johnny Blaze, né? Porque ele recebe os poderes de um demônio, mas o espírito de vingança, Zarathos, não entra aqui na nossa lista. Afinal, ele já é um demônio, né? E ó, pra quem não sabe, cara, eu tenho muitos vídeos aqui no canal a respeito do Motoqueiro Fantasma. Praticamente tudo sobre ele, várias histórias também. Eu vou deixar tudo em uma playlist no card aqui em cima, beleza?
O terceiro personagem aqui da nossa lista, cara, representa muito bem esse tema. Daemon Hellstrom, um mestiço que é filho do demônio Marduk Curious com uma humana, criado também para servir de ponte entre o seu pai e o planeta Terra. O personagem puxou muito mais pro lado da sua mãe e resolveu se unir à humanidade, se tornando um herói. Depois que a mãe dele morreu e o seu pai foi banido pro inferno, Hellstrom chegou a descer até as profundezas do submundo e descobriu todo o seu poder. E então foi rebatizado como Filho de Satã. Nomezinho meio assustador para um herói, né? O cara, ainda não satisfeito com todos esses poderes místicos, né, que herdou do seu pai, o demônio, ele ainda foi lá e roubou o tridente do seu pai, que ele usa como arma até hoje. Com esse tridente, Hellstrom é capaz de conjurar o fogo do inferno, uma chama destruidora e que pouquíssimos personagens podem suportar. Essa, inclusive, é a magia principal do herói na hora de enfrentar os seus inimigos, né? Fora isso, ele também é um mago que domina muito bem a magia negra e pode fazer várias coisas com isso. Bom, agora na quarta posição aqui da nossa lista, um outro personagem que também é muito famoso, cara, e que inclusive apareceu em jogos de videogame. Tô falando, obviamente, do Spawn, o soldado do inferno. Certo dia, o ex-agente da CIA, Al Simmons, é assassinado em uma armadilha traçada pelo seu chefe, além de ser também traído por seus amigos. Ele é queimado vivo e acaba indo para o inferno, onde negocia com um demônio chamado de Malebolgia, sua vida de volta para a Terra. Com isso, Simmons ganha alguns poderes, sendo considerado até mesmo o filho do submundo infernal. Esses poderes são basicamente de um assassino obscuro, né? Fora também os comuns de um super-herói, né? Que é super força, super agilidade, e ele também é imortal, né? Vale ressaltar isso. Eu tenho um vídeo, pessoal, aqui no canal exclusivo sobre o Spawn e seus poderes. Vale muito a pena você conferir, vou deixar no card aqui em cima. Próximo aqui da nossa lista, cara, é um do personagem assim muito conhecido do cinema. E olha que muitas pessoas não sabem que o John Constantine é da DC Comics. Sendo o maior investigador do ocultismo do universo da DC, as histórias do John Constantine são lotadas de seres sobrenaturais e principalmente demônios, cara. E pra você que nunca leu os quadrinhos desse cara e nem conhece o John Constantine, eu tenho que te falar, cara, que ele já passou por algumas coisas assim de cabulosas. Para vocês terem uma ideia da origem do Constantine, o sangue do herói foi contaminado pelo sangue do demônio Nergal, quando ele precisou de uma transfusão. Desde então, ele não foi mais o mesmo, né, obviamente, adquirindo alguns poderes místicos aí, ligados sempre ao ocultismo, como projeção astral, convocação de demônios. Ele tem também viagem dimensional, que com isso o John consegue criar portais para outras dimensões e realidades. E claro, não podemos esquecer também da capacidade de fazer exorcismos. A história desse cara é muito complexa e interessante, mas se você tiver preguiça de ler lá os quadrinhos das histórias do John Constantine, você pode ver o filme, cara, que já foi feito sobre ele aí, que aborda muito bem essa história dele aí, essa relação com os demônios. Fica a dica. Ainda no universo da DC, vamos falar agora do demônio que acredito que seja o mais famoso do universo da DC Comics, o demônio Etrigan, cara, também conhecido como Jason Blood. Filho do demônio Belial, ele foi convocado à Terra por seu meio-irmão Merlin. O mago Merlin une o demônio com Jason Blood, um cavaleiro da ordem do Rei Arthur, tornando então ele um guerreiro imortal. Séculos depois, vivendo em Gotham City, Jason trabalha como demonologista, né? E um dia percebe algo muito estranho consigo mesmo. Jason descobre que ele consegue se transformar no Etrigan, né? No demônio Etrigan. E assim ganha diversas habilidades, como projeção de energia, vários poderes místicos também, como ilusão, ressurreição de mortos. E ele também pode convocar outros demônios do próprio inferno. Mas como qualquer híbrido, Jason toma muito cuidado para que o demônio não domine a sua vontade. Etrigan é sem dúvida, cara, um dos mais famosos demônios da DC Comics, se não mais famoso. Ele inclusive faz parte também da Liga da Justiça Sombria. Voltando a falar da Marvel agora, cara, esse personagem aqui também é muito famoso. Tenho certeza que vocês conhecem. Também tenho certeza que vocês cantavam a musiquinha aí quando escutavam o nome dele na abertura dos X-Men. Eu tô falando do Noturno, cara. Ciclope. Noturno. Bem louco. Um pouco humano, um pouco mutante e meio demônio. Pois é, cara, a vida do Noturno não foi nada fácil. O personagem é filho da Mística, com o meio mutante, meio demônio Azazel. Quando Kurt nasceu, a sua própria mãe acabou tentando se livrar dele, né? Meio chato isso. Mas felizmente, Kurt foi encontrado por uma família de ciganos que já tinha 2 filhos, mas que não se importaram com a aparência demoníaca dele e também acabou cuidando dele. A família trabalhava no circo e ao crescer,
Noturno virou a estrela do lugar, cara. Mas depois de um tempo, as pessoas descobriram que ele não vestia uma fantasia, e aquela era a verdadeira aparência dele, e começaram então a caçá-lo, achando que o cara era o diabo em pessoa. Isso fez com que o Kurt, cara, fugisse do vilarejo em que ele morava. Até que enfim, ele acabou encontrando aí Charles Xavier, cara, e também os seus mutantes. E aí ele encontrou de vez em seus amigos, foi acolhido e estava vivendo bem. Além de ter ganho também a pulseira de mudança de forma, que deixava com uma aparência humana, e ele gostava bastante. O principal poder do Noturno todo mundo sabe, né, que é o teletransporte. Mas você sabia que o personagem pode se teletransportar, não só para a Terra, como também para o submundo, onde o pai dele lá vive de vez em quando? Pois é, cara. Fora que o Kurt também pode controlar pequenos demoninhos, que é um poder, né, herdado do seu pai. Essa história, pessoal, do Noturno ser de uma raça de mutantes demônios é muito antiga. Atualmente ele e o seu pai são os últimos, né, até onde eu tenho conhecimento. Inclusive, essa raça de mutantes demônios que o Noturno pertence, cara, é a raça rival dos Anjos Mutantes, que aquele arcanjo dos X-Men faz parte. Pois é meio que complexo, mas eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo sobre essa história, explicando detalhe por detalhe. Você pode também conferir clicando no card aqui em cima, que eu não sei onde fica. E como uma curiosidade, cara, o Kurt, né, o Noturno, é extremamente religioso, cara. Pois é, se eu não me engano, ele é católico. E isso é muito interessante. Você já imaginou um demônio religioso? E bem, chegou a hora de falarmos do maior caçador de vampiros e criaturas da noite do universo da Marvel, Blade, o caçador de vampiros. Apesar dele não ter tido contato, né, com demônios propriamente dito, os vampiros são sim criaturas originalmente demoníacas, né, criaturas da noite, criaturas sombrias. E por isso o Blade se encaixa no nosso tema de hoje. Para vocês que não sabem, o nome verdadeiro do caçador de vampiros é Eric Brooks. O pai do Blade era um agente da ordem secreta de Tirana, e por isso estava sendo perseguido. Para evitar que a sua esposa, Vanessa Brooks, fosse presa, ele a mandou para a Inglaterra, e chegando lá, ela acabou conseguindo refúgio em um bordel da Madame Vanity, uma senhora de confiança que também fazia parte da ordem de Tirana. Vanessa, a mãe do Blade, estava grávida e começou a ter complicações durante a gravidez. Diacono Frost, que é um personagem, ele foi chamado, né, requisitado, já que ele se apresentava como um doutor muito experiente. Só que, rapaziada, o cara era ninguém menos do que um vampiro. Ele então acaba mordendo a Vanessa, que estava grávida. Então o seu DNA de vampiro acabou passando pela Vanessa e chegando no seu filho, o jovem Eric, né, também conhecido como Blade. Vanessa acaba morrendo depois disso, mas ainda consegue dar à luz. E com isso a criança nasceu também com algumas habilidades de vampiro, como força e agilidade sobre-humanas. Mas diferente dos verdadeiros vampiros, Blade pode andar à luz do dia e também consegue controlar melhor a sua sede de sangue. Ele também treinou muito, cara, suas habilidades de luta com espadas, com armas, né, com um caçador de vampiros que era muito forte na época. Inclusive, esse caçador que treinou o Blade também caçava o próprio Drácula. Então a coisa não é pouca não. Mas então sim, cara, vampiros, que são criaturas da noite, também são considerados assim criaturas demoníacas. Portanto, faz parte desse vídeo. E é assim que eu finalizo o vídeo de hoje. Deixa o like e se inscreve no canal. Falou, valeu, até amanhã, que vai ter vídeo novo amanhã, hein? Fica ligado aí. Fui.